Irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória de Santa Clara de Assis, grande santa da história da igreja, companheira de missão e de inspiração, primeiro fruto santo do ramo feminino da inspiração de São Francisco de Assis. Clara era de uma família nobre da cidade de Assis e foi muito tocada por aquilo que aconteceu naquela cidadezinha Assis, que foi a conversão do jovem Francisco, de São Francisco. E todo o movimento que São Francisco de Assis começou a partir da sua experiência de conversão, de mudança de vida e dos seus primeiros seguidores, dos primeiros rapazes e homens que começaram a andar junto com São Francisco. Então isso tocou profundamente o coração, a vida de Clara, que daí então, em um domingo de Ramos, foge de casa e vai ao encontro de São Francisco e dos primeiros frades, dos primeiros freis, na igrejinha da Porciúncula. E ali então, diante de São Francisco e daqueles primeiros irmãos, ela renuncia a tudo que tem. E como gesto concreto dessa radicalidade do seguimento de Jesus, São Francisco corta os cabelos de Clara, que eram muito bonitos e longos, deixou ela com o cabelo curtinho. A família de Clara sabia do desejo dela, da vida religiosa, e sempre foi contra, apesar de ser uma família bastante religiosa, participante da igreja católica, porque, como sempre, os maiores inimigos e os mais escandalizados da santidade e da vocação é quem está dentro da igreja, não é quem está fora. Quem está fora ou não entende e não se importa, ou acha lindo e diz: não é para mim, eu queria ter essa fé que você tem, mas continua lá na sua indiferença. O problema da igreja sempre foi quem está dentro dela, não quem está fora, Porque o reino de Deus não precisa de quem está fora, da aceitação, do aplauso, seja lá do que for, de quem aqui não está. Então a igreja vai bem à medida que quem está dentro é de fato um cristão, que compreende a vida e as coisas a partir do céu e da fé. O problema da igreja, ela vai mal, ela vai atravancada, à medida que quem está dentro é carnal igual quem está fora, mas está dentro. Esse é o problema. E essa foi a luta de Clara, Como foi a luta do próprio Francisco com o pai. As pessoas são religiosas, as pessoas vêm na igreja, mas no fundo enxergam a vida, as coisas, o dinheiro, o casamento, o nome, o ego, a imagem, a beleza, E o valor das coisas boas, como ter filhos, ser avó, ter família e tudo isso. No fundo, nessas coisas e nessas horas, não enxergam essas coisas a partir do céu, enxergam a partir daqui. E a família de Clara foi um verdadeiro tormento para ela, Então, sabiam do desejo, faziam de um tudo contra, a ponto dela tomar a atitude então de fugir de casa, de pular a janela do palácio e ir para fora. E aí Clara teve 3 ou 4 idas e vindas, porque daí a família dela, tios, com pai, com primo, com cavaleiro, com soldado, ia lá e sequestrava ela de volta. Então traziam ela de volta à força, para casa, porque ela tinha que casar, ela tinha que ter filhos, ela era muito bonita, E a família tinha seu patrimônio, o pai tinha seus interesses, E não eram pessoas más. Mas é o evangelho de hoje, quando Jesus diz aos discípulos, veja, aos discípulos, não à multidão dos encapetados, dos endemoniados, aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, economizar a sua vida, ou viver a vida sem corresponder ao meu chamado e ao meu sonho para você, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, do evangelho, esse vai encontrá-la. E são essas partes do evangelho que a gente geralmente não gosta de ouvir, de meditar ou de escutar que sejam pregadas, Se a gente não cuida, meus irmãos, as partes preferidas do evangelho são aquelas passagens do evangelho onde a gente escuta sem nenhum incômodo, com muita paz,
pensando em quem deveria estar ouvindo, não eu, óbvio, outro deveria estar ouvindo isso aqui, e que inflamam em nós, às vezes, um sentimento de justiça e até de braveza, que nos faz ficar na postura de quem escuta, no caso, por exemplo, aqui o padre, né? E por dentro vai dizendo: isso mesmo, padre, regaça. Isso mesmo, padre, arrebenta, fala mesmo, que tem uns aqui precisando ouvir. Ah, se ela tivesse aqui para ouvir, né? A gente gosta muito dessas passagens do Evangelho, que falam do pecado, enquanto os pecados que a gente não comete, dos pecados cabeludos, vergonhosos, que ninguém deveria mesmo cometer. A gente gosta muito dessas partes do Evangelho. Mas muitas pessoas, muitos de nós, que nos temos por bons cristãos e que, graças a Deus, não cometemos esses pecados vergonhosos, que quando escutamos pregações sobre eles, ficamos dentro de nós dizendo: fala mesmo, padre, pena que não está aqui aquela uma. Nós vamos tendo muita dificuldade com o Evangelho, os trechos do Evangelho, como os de hoje. Se você quer me seguir, você não vai vir atrás de mim, só porque você não faz aquilo que as amigas fazem, que os amigos da pescaria fazem. Você não vai vir atrás de mim ser meu discípulo, se vangloriando de não fazer coisa que deixa até o diabo com a bochecha vermelha. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Veja a capacidade de deixar Deus sonhar dentro de nós, a capacidade de deixar Deus trocar as nossas ambições, a capacidade de renunciar ao ego, esse lugar em nós, da nossa personalidade, do nosso eu, que tem sonhos, que tem vaidades, que tem senso de justiça e merecimento. Você não vai vir atrás de mim se você não renunciar isso aí dentro de você. A gente não gosta muito de meditar essas coisas. Tome a sua cruz e me siga, o seguimento de Jesus, andar perto dele, com a cruz, não sem ela, com a cruz da renúncia, com a cruz do serviço. Vida de padre é assim, 20%, não sei, mais ou menos isso, das pessoas que procuram um padre, elas têm problema com o pecado. Às vezes você quer falar com o padre, comigo, padre Murilo, não tem horário. Vou te dizer por que não tem horário. 20% disso aí é pecado, que tá ocupando a vaga que você quer. É pecado. Cachaça, pornografia, estou sirigaiteando com outra mulher, com outro homem, coisa desse tipo. 80% é o quê? O que você acha que é? 80% é gente que não entende, não aceita, não fica em paz com a cruz que tem que carregar. 80% é o cristão que Deus deu a ele uma cruz, uma sogra para cuidar, uma missão na vida, um filho difícil. Você já entendeu que você vai ter que andar do lado desse menino aí por muitos e muitos anos. As cruzes da vida toda. O serviço a Deus, a gente quer servir a Deus, mas tem que aguentar o ciúmezinho, o sentimento de posse, que a igreja é cheia de gente maluca, você já percebeu isso? A grande maioria de nós somos pessoas que têm os seus defeitos de temperamento, de caráter, né? Gente que até ontem estava na marvadeza, se converte, aí se o outro se aproxima daquilo que ele faz, ele tem ciúmezinho, ele tem birrazinha, gente destemperada da cabeça, aí você precisa lidar com isso. Então, 80% da vida de um padre é ficar ouvindo, aconselhando e motivando gente que não sabe lidar com a cruz. Porque em algum lugar que eu não sei aonde, se arrumou dentro da sua cabeça que, uma vez que você é uma pessoa tão boa, você não podia ter cruz, né? E uma vez que você é uma pessoa tão generosa, tão prestativa, que não faz nada de errado, logo você tinha que estar fazendo o que na vida hoje? Descansando. E vivendo uma vida de aposentado espiritual. Então, uma vez que você é uma pessoa tão boa, você olha para dentro de você
e você começa a achar que toda a sua capacidade de amar, ter paciência, caridade, fé e doar a sua vida tinha que estar guardada, porque você não tem tempo, você é uma pessoa muito boa, você não merece estar passando por isso. Porque parece que a gente entende com muita velocidade as partes da Bíblia e as pregações que descem a lenha no lombo dos outros. Como se o Evangelho existisse para nós, para ser um pedaço de pau ou uma pedra para a gente pegar e tacar nos outros, que fazem as coisas feias, que ninguém pode fazer realmente, e que graças a Deus a gente não faz. Mas aí quando chega nessas partes aqui, ó, ou não faz sentido para nós, ou faz sentido, mas na hora de aplicar na nossa vida, a gente esperneia. Igual criança, para sair da cama num dia de frio para ir para a escola, para catequese ou para a missa. Tome a sua cruz e me siga. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Deus não é bobo nem besta. Deus, Ele investe. Por que a cruz de Clara foi maior que das outras moças? Vamos olhar para a vida de Clara, então. O que Deus, o que Cristo pôs dentro do coração dela, a cruz que Jesus apresentou para ela, foi muito maior do que a cruz que Cristo apresentou para as outras mocinhas de Assis. Por quê? Justamente porque Clara era melhor que as outras moças de Assis. Não havia mais virtuosa do que ela. Não havia mais piedosa do que ela. Não havia ninguém mais preparada do que ela para aquela missão. Você imaginou se Santa Clara então olha para tudo aquilo e resolve então marcar um horário com o padre para perguntar: por que eu? Ora, Clara, se não é você que vai cuidar dos leprosos de Assis, dos pobres e evangelizar essa juventude, seria quem, meu anjo? Então, meu irmão, minha irmã, se a gente no fundo não está disposto a dar a nossa vida mesma para Deus, é bom ficar longe dele. Porque a palavra diz que ele é um fogo consumidor. Porque a palavra diz assim: Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo. Você quer ver a Deus? Esteja pronto para morrer. Ele é um fogo consumidor. Chegou perto, queima. Chegou perto, consome. Mas em nós existe um negócio de que, porque a gente chegou perto, a única coisa que o fogo dele pode consumir é sexo, nunca mais vou fazer essas coisas. Droga, nunca mais eu uso. O que mais que a gente deixa o fogo consumir? Sexo, safadeza, cachaçaiada, o que mais? Essas coisas porcas, grossas assim. Que se o ser humano fosse inteligente mesmo, não precisava nem da igreja para parar de fazer ou nunca entrar nessa. Essa que é a verdade. Mas parece que a gente tem algo na nossa cabeça, no nosso egoísmo, né? Na nossa falta de caridade, de amor a Deus, ao próximo e à sua igreja, que nos trava, e aí a gente começa a se doer quando vê o fogo querendo consumir o ego, o sonho, a vaidade, a autoimagem, a vida organizada, os nossos esquemas todos muito corretos. E é por isso que a grande maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas não são felizes e nem alegres em Deus. Por quê? Porque não entendem o papel da cruz e a glória dela na vida de um homem. Deus nos prepara para a cruz. E não porque você merece uma cruz, e não porque você está precisando dela para se santificar. Tem muita gente que está carregando uma cruz e não é porque precisava estar santificando muita coisa, não. Você está carregando a cruz porque o cristão é chamado a cooperar com Deus na obra da salvação do mundo, na obra da salvação das ovelhas perdidas. Não é castigo que Deus está te dando, é missão. Agora, se Clara de Assis não pensa assim, teria fugido de Deus. E aí quando a gente foge de Deus, o que vira a nossa vida espiritual, a nossa vida interior?
Diante do pecado que está lá fora, que a gente não comete, e diante das coisas boas que a gente faz, a gente fica bege, a gente fica amargo, a gente está arrastando o pé diante da missão que tem para fazer. Então Jesus está falando com os discípulos, não ache que você vai vir atrás de mim, porque você tem a glória de dizer que você não faz o que aquele povo que está lá fora faz. Isso aí não faz discípulo, filho. Correto? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, o que é salvar a vida aqui? Santa Clara de Assis não foi mártir. Ela não ficou entre morro ou não morro hoje, crucificada, na fogueira, na espada. Ela não viveu esse momento como São Francisco não viveu. O que para Clara de Assis era salvar a sua vida? O que era perder a vida? São todas essas coisas que a gente chama de meu e de minha. Meu tempo, meu casamento, meu corpo, minha saúde, né? Meu sonho, meu nome perante as pessoas, enfim, a vida. E Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida. E salvar a vida de quem? Jesus não está falando do diabo, porque sim, eu tenho que salvar a minha vida e a minha alma da mão do capeta. Não posso deixar ele levar embora isso aí. Isso é falta de amor próprio, isso é falta de responsabilidade. Eu posso deixar o diabo levar a minha vida? Não, eu tenho que salvar a minha vida da mão do capeta, ué. Mas Jesus está falando para eu não salvar a minha vida. E Jesus está dizendo que tem hora que a gente se condena, porque a gente salvou a nossa vida. E de quem é então que eu não deveria estar salvando, agarrando a minha vida, protegendo a minha vida? De Deus. Porque sim, meus irmãos, o momento crucial da fé não é quando você salva a sua vida da mão do diabo. Isso aí você tem que fazer, eu tenho que fazer. O momento crucial da vida do cristão é quando ele sente que Deus veio roubar a vida dele. E aí o cristão não deixa isso acontecer. É minha vida, devolve daqui, Jesus. Minha vida, eu não estudei tudo isso, eu não trabalhei tudo isso, para você agora vir roubar a minha vida. Eu não fui bom a vida inteira, para agora você vir roubar a minha vida. E Jesus está dizendo, se você quiser salvar a sua vida, proteger a sua vida de mim, se você quiser proteger e salvar a sua vida de mim, e não deixar eu meter a mão na sua vida, e colocar dentro dela quem eu quiser, tirar dela quem eu quiser, você vai perder a sua vida. E sim, meus queridos, é uma tentação querer salvar a vida de Deus, como se nós pudéssemos governar a vida melhor do que Ele, e como se o que Ele tem para a minha vida não fosse tão bom quanto aquilo que eu mesmo estou desenhando para a minha vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, e quantas vezes a gente está salvando a nossa vida, ela está bem certinha, ela está intocável, o diabo não toca mais nela, amém? Só quem está vivo hoje, amém? Coragem mais uma vez, amém? Nossa vida está bem salva, o demônio não está tocando nela, amém? E Deus também não está, porque se Deus não está tocando, está tão perigoso quanto se estivesse na mão do diabo. Porque quando Deus não está tocando a minha vida, roubando a minha vida para Ele, daqui um pouquinho o diabo vem roubar de novo. Quantas pessoas voltaram para a mão do diabo? Porque se livraram dele, mas aí ficaram tão felizes com essa vida nova, sem o diabo. Se apaixonaram tanto por essa vida sem o diabo, sem as perturbações do diabo, né, gente? Porque eu não sei como é que o povo vive no pecado. É um inferno viver no pecado. Deus o livre. Então a pessoa ela foi lá, ela repaginou a vida dela. Ela tirou da mão do cão. Mas aí vem uma outra tentação. A gente se apaixona por essa vida nova agora. Sem as mazelas de viver do jeito que o diabo gosta. E a gente se apaixona tanto, que quando Jesus olha para essa vida nova agora e fala, agora essa vida é minha. Opa, isso também não é assim, né? Também não é assim, eu já vou na missa, eu já ajudo o padre nisso aqui, agora pera lá também. E quem quiser salvar a sua vida, economizar a sua vida, vai perdê-la. Vai perdê-la. E vai perdê-la para quem? Então, olha a dinâmica do Evangelho.
Quem quer proteger a vida para não ser tocada pela mão de Deus, vai perder essa vida. E aí sim, vai perder para quem? Para o diabo. Para o mundo, para a carne. Mas quem perde a sua vida para mim, esse encontra verdadeiramente a vida. E vida que é a vida eterna, né? A zoé em grego, é a vida eterna. É a vida que começa aqui e entra no céu, mas começa aqui. Agora, se entra no céu como vida, significa que aqui já é a vida do céu acontecendo aqui. Então, quando Jesus diz que quando a gente fica fugindo dele, a gente perde a vida, ele está falando que a gente vai perder o céu um dia? Sim, mas não só. A gente perde a vida já aqui, fica essa vida chata, essa vida boba, essa vida oca de quem viveu mais uma semana, mais um ano, mais um semestre, mais uma década, e fez o quê com isso tudo? Engordou, perdeu o cabelo, magoou, foi magoado. Ah, sim, trocou o carro 2 vezes, sabe? É uns negocinhos assim que... E aí vem as perguntas que às vezes a gente não gosta de fazer para nós mesmos. Que quem tem uma filha como Clara, não se faz às vezes. Talvez os pais, a família de Clara tinha muita dificuldade com essa linha do Evangelho aqui, ó, versículo 26. De fato, do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Afinal de contas, de que adianta ganhar o mundo? Quantos casais hoje, né? Um medo de ter filho. Um medo de ter filho. Um medo de ter mais um. Um medo de ter o primeiro. E tudo por quê? Porque quer dar o mundo. Dar o mundo. Meu irmão, você veio ao mundo nem planejado você foi, ponto 1. Ponto 2, depois que veio, teu pai tinha tudo para te dar, tua mãe, menos o mundo. Pobre lascado que você foi. Mas até onde eu sei, você é bem feliz. A gente até gosta de ter você por perto, que você presta para algumas coisas. E, grosso modo, pelo que consta, não sem um bom purgatório, você ainda vai para o céu. Ou não? Estou falando de você, sim ou não? Ergue a mão quem se identificou com a descrição da coisa, para eu ficar aliviado. Amém. Mas não, vai ter um filho só. Tem 2, corta lá os fios lá, as trompas, a veinha do saco. Imagina, 2 já está bom. Para dar o mundo. Aí vai dar o mundo para 1 ou para 2. Que vão ser ateu, mimado, pagão, ingrato e vão para o inferno. Podia colocar 3, 4 filhos no céu. Está mandando 2 para o quinto dos infernos. Mas que inteligente que você é, hein? Nossa Senhora, hein? Você é um gênio. E esse tipo de maluquice está onde? Dentro da igreja. Aí o papai e a mamãe da Clara, ai, que eu queria um neto. Não adianta ter uma filha santa que correu, porque quer um neto. Vai saber que neto que vinha disso aí. Ai, não vai casar, uma menina tão santa, tão boa, tão bonita. Vai casar com quem, meu senhor? Quem seria a tampa da Clara? Quem seria o claro da Clara? E de onde é que vem essa nossa revolta com a vocação, às vezes até de quem a gente ama? Ou a fuga da vocação de quem a tem, né, como vocação? Porque a gente gosta muito de ler, pensar e ouvir a igreja falar sobre pecado. Mas essas partezinhas do Evangelho não entram no nosso coração, na nossa cabeça, porque a gente tem um pecado que se chama falta de amor, falta de generosidade, falta de senso de sobrenatural a respeito da vida. A gente não gosta dessas coisas aqui, do que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua vida. E o que poderá alguém dar em troca da sua vida? E no Evangelho, no outro, né? Jesus falando o mesmo assunto, ainda vai dizer assim: e quem de vós com as suas preocupações ou com o seu dinheiro pode comprar 1 minuto a mais de vida?
Porque nos falta o senso sobrenatural. Faltou isso para a família de Clara, que sequestrou a menina 3 ou 4 vezes e saía com ela amarrada, pé e mão, jogada em cima de um cavalo para voltar para um palácio. Imagina se ela me cai, bate com a cabeça numa pedra. Gente do céu, a loucura. Porque ela tem que casar. Porque eu não trabalhei tudo isso aqui, não juntei esse tanto de terra para você me fazer um voto de pobreza. Então, é possível a gente estar na igreja, até servir a Deus através dela e não ter senso sobrenatural a respeito da vida, a respeito da alma, a respeito do céu, a respeito do inferno, a respeito de Cristo. E viver uma vida amarga, chata e apegada e murmurante. Porque sim, a fé nos ensina, nos revela coisas terríveis que a gente não deve fazer. Mas a fé também nos ensina e nos chama a coisas lindas a serem feitas. A termos parte na salvação e na dignidade do outro. Isso é ser cristão. Eu dou toda a minha vida para abençoar um pouco ou muito a sua e você seguir em frente sem mim e nem lembrar de mim. É isso que Cristo faz. Isso é Jesus acontecendo na vida de alguém. Ontem tive a oportunidade, por uma situação, lá em Cascavel. Aliás, tem gente de Cascavel me ouvindo aí. Amanhã tem a feijoada dos freis e das freiras da fraternidade O Caminho e você vai comprar uma feijoada. Ah, não gosto de feijoada, compra, doa para alguém. Congela, não sei o que você vai fazer. Quem é de Cascavel aí, cria atento para ajudar os freis e as freiras da fraternidade O Caminho, que faz um trabalho maravilhoso, lindo. E partilhando com uma pessoa que estava comigo depois, quando a gente saiu de lá, eu falei como a santidade existe, né? Estava lá, conheci, conversei um pouco com o Frei Inocêncio. Ele tem 25 anos de idade, gente. 25 anos de idade, responsável por uma casa que acolhe pessoas que têm problema com droga, com álcool, né? Eu falei, olha como a santidade existe. Ele deu a vida dele para acolher quem ele não conhece e caminhar do lado dessa pessoa. E ele é um ser humano também. Você acha que um frei que está lá, que acolhe esses rapazes que chegam, você acha que ele ama todos esses rapazes? Você acha que o santo dele bate com todos os rapazes? Você acha que toda noite ele acorda, ele nunca acorda com dor de cabeça, ele não está preocupado com outras coisas, ele não tem as tentações dele. Aí a pessoa dá tudo da vida dele para caminhar com alguém que pode ou não dar fruto, mas que se der, vai embora. E não leva ele junto. Vai refazer a vida dele e vai ser feliz. E ele doou toda a vida dele para ser parte da dignidade e da salvação de uma pessoa. Ali Cristo está acontecendo. Daí quem não tem, como eu não tenho, o chamado de viver assim, daí precisa olhar para mim, e você daí precisa olhar para você, e ver se naquilo que fomos chamados a viver, né, e na vida que a gente tem, se Cristo de verdade está acontecendo dentro de nós. E aí Jesus ainda vai dizer, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do Pai, com seus anjos e vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Olha que lindo isso. Deus paga e paga bem, né? E a iniciativa é sempre dele. Por isso que a gente ouviu na primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 4, né? Versículo 39. Depois que Moisés fez toda a narrativa daquilo que Deus fez gratuitamente e por primeiro na vida do povo, que tirou lá do Egito, Deus amou porque quis amar, Deus fez o bem porque quis fazer. O que ele pede apenas? Versículo 39. Reconhece, pois hoje e grava no teu coração que o Senhor é o Deus, lá em cima no céu, cá embaixo na terra, e não há outro além dele. É bonito isso aqui.
Reconhece que Deus é Deus no céu e na terra. Versículo 40, guarda as suas leis no seu coração, guarda os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que você seja feliz. Os mandamentos de Deus são caminho de felicidade. Tu e os teus filhos que vão vir depois de você, para que você viva longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus vai te dar. Mas por primeiro, lá no versículo 35, o Senhor falou, Moisés está falando ao povo, a ti foi dado ver tudo que eu fiz, para que reconheças que o Senhor é na verdade Deus e não tem outro fora dele, né? E tudo que Deus foi fazendo. Versículo 34, ainda um pouco antes, pensa e analisa, tem Deus como eu? Ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo como vocês entre as nações? Por meio de provações, de sinais, de prodígios, combates, com mão forte, braço estendido, em meio a terrores. Não fui eu que te tirei do Egito? Lembra, não esquece, reconhece, grava no coração. A iniciativa de Deus com você por primeiro. Então agora, guarda, né? Para que sejas feliz. E aí então, finalmente, Clara, né, venceu pelo cansaço, pela teimosia e pela graça de Deus, né? Nunca mais foi sequestrada. Foi viver com os frades numa igrejinha separada, por ela ser uma mocinha, né? Era uma jovenzinha. E aí logo de imediato outras moças vão fazer o mesmo gesto. Das mais pobrezinhas, as mais ricas da cidade e região, começam a ir atrás de Santa Clara. E aí então é aquela explosão, né, da espiritualidade de São Francisco de Assis para os rapazes, de Santa Clara para as moças. E Clara então vai viver essa vida, no caso dela, né, de profunda pobreza. Ela chama essa comunidade, esse início de obra, de filhas e damas da pobreza. Quando ela morre, também vira o nome daí de Clarissas, né? Mas enquanto ela está viva, o nome que ela deu para a congregação, para a comunidade, foi filhas e damas da pobreza. E vão viver no mosteiro, numa vida de contemplação, de oração, algumas com algum auxílio aos mais pobres e necessitados mesmo, os de rua, né? E foi Santa Clara então profundamente frutífera, né? Gerou e gera até hoje em muitos corações o chamado de Deus. E viveu uma vida muito santa, viveu muitos anos, viveu bem mais que São Francisco de Assis. Foi se tornando uma pessoa que foi adquirindo muitas doenças, tinha uma saúde muito frágil, né? Mas foi uma mulher muito santa, de muita sabedoria, de muitos escritos bonitos. É só jogar no Google, enfim, essas coisas hoje se acha muito fácil, né? E é dela uma, entre tantas frases, é dela aquela frase, nunca perca de vista seu ponto de partida, né? No nosso ponto de partida, Deus não brincou, não iludiu, e no ponto de partida a gente recupera a força para o hoje, né, da nossa vida. E foi uma mulher que viveu nela e através dela muitos milagres da providência de Deus, e que valorizou muito viver da providência, confiar na providência, experimentar a providência, e um profundo amor pela Virgem Maria, por Jesus sacramentado, né, pelo Santíssimo Sacramento, pela castidade, e um profundo amor pela Igreja de Cristo. A Igreja, meus irmãos, não é salva com postagem de Instagram. A igreja não é salva com polêmicazinha que mais escandaliza quem nem na igreja vem do que outra coisa. A igreja é salva pelos seus santos. A igreja é salva por quem reza, trabalha e se santifica, né? E foi assim que Clara e Francisco, naquele momento tão difícil, tão escandalizante da história da igreja, salvaram a igreja. Não só eles, como tantos outros. Essa semana a gente celebrou São Domingos de Gusmão, dia 8, que também é contemporâneo, enfim, deles. Mas a igreja é salva sim. Mas que Deus nos dê hoje, então, por intercessão de Santa Clara, a graça de pensarmos a vida a partir do céu, as nossas realidades, e que essas páginas mais difíceis do Evangelho, que essas páginas que não tem como, nem que a gente quisesse na nossa ignorância, essas páginas que não tem como a gente transformar numa pedra ou num porrete, para atacar em quem vive no pecado.
Que essas páginas a gente as traga no coração, na cabeça, para que a gente saiba aplicar na nossa vida, na vida de quem a gente ama, para que a gente não queira proteger a nossa vida da mão de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé.